Quando eu digo não, é não. Esse silêncio é normal, doutor? Como assim? Tantas notas aí dentro e nenhuma delas escapou? Nenhuma delas se rebelou quando o senhor abriu minha cabeça? O senhor acha que a sua cabeça é o quê? Uma caixinha de música? E não é? Patrícia, fazia tempo que você não aparecia na telona do cinema, não? Sou uma atriz bissexta no cinema. Não por culpa minha. E por que você disse sim a esse projeto, então, já que você seleciona tanto? Mas nem é porque eu seleciono tanto, também não. Tá querendo encher minha bola, Olá, minha dica de hoje não é uma série, mas sim um especial da Netflix. Um especial de stand-up comedy, ou como já estão dizendo por aí, de stand-up tragedy. I want my story heard, because what I would have done to have heard a story like mine. Bem-vindo à Casa Ramil. Você pensou em fazer outra coisa na vida ou... O pai não deixou. Ele disse que... Ele não deixou. Eu falei, pai, quero estudar direito, medicina. Pelo contrário, você não sabe de jeito nenhum. Larga esse colégio e vai estudar violão. Boa noite. Boa noite. Quando subiu ao palco para cantar sozinha pela primeira vez, ela tinha apenas 10 anos de idade. Era uma celebração na igreja do pai, o reverendo Franklin. Quem estava lá dizia, Aretha Franklin é uma inspiração divina. A Aretha se transformou na rainha do soul e muito mais. Ganhou e perdeu, subiu e desceu, como qualquer um. Mas a voz dela está muito longe do comum. Atravessa o tempo e permanece entre nós. O que dizer dessa voz? She walks in right over there, and she's got this aura around her, pretty thick. I mean, the girl was special. Cresceu cantando na igreja do pai, o reverendo Franklin, em Detroit, nos anos 50. Ao lado dela, as irmãs Carolyn e Irma. Todas seguiram carreira, mas Aretha, aos 14, já começava a gravar. Assinou contrato com a Columbia, ganhou o reconhecimento, só que emplacou um único grande sucesso no início dos anos 60, Rockabye Your Baby. O que seria de Aretha? Não agradava a crítica, mudava de gêneros, estilos, não encontrava um caminho. Tudo mudou quando trocou de gravadora. Quando chegou à Atlantic, foi gravar Uma Noite no Alabama com a Muscle Shoals, banda por trás de uma série de hits da soul music. Aretha reencontrou o gospel e o blues. I Never Loved a Man the Way I Love You foi o primeiro resultado. Um estouro que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Sim, essa sou eu, Aretha Franklin, a rainha do soul. 10 músicas entre as 10 mais tocadas em um espaço de 18 meses. Aretha imprimia a própria marca às canções, como se tomasse posse através da voz. Respect, música de Otis Redding, virou para sempre Respect de Aretha Franklin.
Com ela ganhou os 2 primeiros prêmios Grammy. Foram 18 no total e ainda um especial pelas conquistas da carreira. Foram muito mais altos do que baixos. E se a disco music chegou, Aretha deu a volta por cima com o cinema. Estava lá com os irmãos Cara de Pau, mudou de gravadora, de produtores, investiu em duetos. Em 2010, descobriu um câncer. Continuou a gravar e fazer shows até o ano passado, quando anunciou a aposentadoria dos palcos. Aretha Franklin tinha 76 anos. E Patrícia Pilar está de volta ao cinema em Unicórnio. A atuação dela foi elogiadíssima no Festival de Berlim no começo deste ano. O filme passou também pelo Festival do Rio e pela Festa Literária Internacional de Paraty. Isso porque o longa é uma adaptação de 2 contos de Hilda Hilst, O Unicórnio e Matamoros. A literatura de Hilda faz a gente embarcar num filme que é uma experiência sensorial, onde memória, sonho, fantasia e imaginação se misturam. Você ainda gosta dela? Gostar? Eu vejo o filme assim, como a menina Maria contando uma história para o pai. Na real, o que eu acho é que é uma história, uma fábula, do ponto de vista daquela menina. Então a história toda se passa na cabeça daquela menina. A filha tá numa transição entre a fase da infância e a adolescência. E essa figura, que é a personagem que eu faço, que é o Homem das Cabras, quando ela aparece, ela passa a ser um catalisador dessa transformação. A filha tem, talvez, pelo menos umas 2 formas de ciúmes da mãe, né? Ela tá ali invejando, né? Tem ciúmes da beleza dela, tem ciúmes da mãe ignorar a ausência do pai e de ter um interesse por um outro homem que também atrai a própria menina, né? A gente está ali a serviço da imaginação dela, que na verdade é a serviço da imaginação do diretor, que na verdade é a serviço da imaginação da Hilda. Pai, eu sabia que se eu encostasse a cabeça no peito da minha mãe, ia escutar no coração um barulho nojento. Patrícia, fazia tempo que você não aparecia na telona do cinema, não? Sou uma atriz bissexta no cinema. Não por culpa minha. E por que você disse sim a esse projeto, então, já que você seleciona tanto? Mas nem é porque eu seleciono tanto, também não. Tá querendo encher minha bola, mas... Primeiro que assim, eu já conheci o Eduardo pelo Sudoeste. Escuta o som da chuva. Cheiro da terra molhando tudo. Um cara tranquilíssimo, um cara que sabe o que quer, ao mesmo tempo uma delicadeza, extraordinário, assim. Gostei muito, assim, do jeito dele. E quando eu li o roteiro, eu me apaixonei. Você não dorme de madrugada, amor? Que as pessoas mais velhas não precisam dormir tanto. Você já conhecia os contos da Hilda? Não, nem o Matamoros, nem o Unicórnio. Aí você foi ler os contos. Isso, eu conheci algumas outras coisas, assim, da Hilda, mas poemas, assim, soltos. Eu nunca tinha lido um livro dela. O Unicórnio, inclusive, é a primeira ficção dela, é o primeiro texto em prosa dela. Mas ainda carrega muito da poesia, a obra dela toda, né? E no meio do caminho, assim, eu comecei a me apaixonar pela figura dela. Aí, mais do que os livros dela, assim, que eu li alguma coisa, mas eu comecei a ficar fascinada pela figura dela, pelas entrevistas, pelo posicionamento, pela rebeldia. Enfim, fiquei realmente fascinada pela figura dela. Depois eu voltei para os livros. É isso? Coitada, ela deve estar sentindo dor. Não, menina.
árvore não sente dor, não. O filme trabalha muito com o não verbal, isso exige bastante dos atores. O conceito era você sair de um som da natureza, né, vamos dizer assim, de um ambiente criado a partir do que você enxerga na tela, e a partir dali você criar uma atmosfera de sonho. E não depender da palavra é fundamental, e eu acho que é fundamental também porque estimula o espectador num lugar que talvez o espectador não esteja acostumado, né? Ele vai ali para ver, acompanhar muitas vezes, né? Geralmente ele vai ali para acompanhar uma história. E quando a obra não se resume a uma história e traz questões para serem pensadas, traz imagens para atiçarem a imaginação do espectador, isso é absolutamente estimulante. Eu até imaginei uma maneira de morrer. Você me chama de unicórnio. Por quê? E agora? Agora tem música e papo na cozinha. A cantora e compositora Annelise Assunção nos convidou para um almoço na casa dela e foi lá que falamos sobre o processo de composição do seu terceiro disco, Taurina. Que álbum saboroso, desculpem o trocadilho. Tem show no próximo sábado no Auditório Ibirapuera com participação especial da Tulipa Ruiz, que inclusive foi a outra convidada desse almoço especial. Hora do almoço, tá com um cheiro bom aqui, casa da Annelise. Obrigada por receber a gente. Bem-vindos. Oba! Tem um frango gostoso com coco. Com coco. Um frango com coco, uns leguminhos no forno, um arrozinho com... Se a água acabar, vou te deixar. Eu avisei mais de uma vez. Peras de sobremesa. Gente, tem cheiro, tem sabor. E no seu disco também, na sua música também, né? Quem é farinha no bolo não sola. Ali naquele cantinho na mesa eu ponho meu computador e sento e escrevo e faço as músicas, e todo o meu disco foi composto nessa cozinha. Quem é o calor do fogo? A cozinha, ela tem uma coisa, né? Quando a gente vai na casa de alguém, vai numa festa, a cozinha tá sempre apertada, né? Tá sempre mais cheia do que o resto da casa. Porque ela tem muito afeto mesmo, né? A cozinha é um lugar de presença, de troca real, assim, né? Comer é fundamento, né? Na nossa cultura. Sentir fome é um horror, né? Uma coisa que é muito pesada para qualquer ser humano. Então a cozinha, ela tem esse... né? Ela é onde a gente vai preparar qualquer coisa que seja para tirar o mal-estar de sentir fome. De morango, gelada. Eu vou picar esse coentro aqui pra gente jogar no franguinho e a gente pode comer. Quando te encosto, congela o ano em agosto. Tá gostoso. Naquele dia você tava na cozinha, chorava, se fingia, não tinha amor ali. Como é que você trabalha a palavra? Essa é a minha curiosidade. Porque você brinca com significados, você coloca em lugares diferentes, você brinca com as palavras. Chaleira, deitei a flor do jasmim. Acho que eu fico mais no exercício de o que não foi feito, o que já foi feito que dá certo, o que foi feito dentro de poesia que funciona. O Escalafobética, por exemplo, que é uma música que eu invento um pouco uns verbos e umas palavras e troco os lugares de adjetivo com verbo e substantivo. Eu acho das poesias mais profundas quando a cor vira um verbo. Quando o cheiro vira o olhar. Entre as pernas, tirar as coisas do lugar dentro da língua, né? Dentro das limitações. E isso que o português dá pra gente. Muitas portas. Crocodilando na calçada, a esperança daquele que carrega. E essa sua aproximação com a poesia é uma aproximação que tem um berço, né? Fui nascido em Tietê pra prova pra quem quiser ver e comprovar. Meu nome é Benedito Jones Silva Beleléu, vulgo Nego Dito. Eu tenho esse interesse pela palavra que a minha irmã também tinha e que certamente veio do meu pai e da Alice, que é uma poeta, Alice Ruiz, que é uma parceira dele desde que eu sou criança e que eu convivi muito, que é viúva do Paulo Leminski.
Mas a Alice me encantava por ser uma mulher que escrevia. Ontem, meu bem, contei até 100. Meu pai saía de casa e falava, hoje eu vou trabalhar com a Alice. E ele ia até a casa dela, a gente ia junto, a gente brincava, as filhas dela e eu e minha irmã. E eles trabalhavam, e trabalhar era sentar e escrever. Uma tarde inteira. Hoje só pensei, sei como encontro sozinho, citando quando me acho, sei tudo que você acha, o buraco é mais embaixo. Ir no trabalho do papai era isso, era atravessar a cidade e até a casa da Alice Ruiz ou da Alzira, para eles escreverem e fazerem música, e fazerem poemas, e fazerem letras. Como quem deseja, meu ver seja, sorriso que te visite. Alô, vocês estão comendo! Não tem pra respirar, não tem pra ser bem mais. Você frequenta essa mesa, né? Frequenta essa mesa. E sempre tem algo muito elaborado. Joga o jeito, a gente se... Mas tava bom mesmo, né? Não, e é um prato que tem um delay, assim. Ele tem outros sabores depois que você mastiga e engole. Acontecem coisas na língua. Vocês, parabéns. Dia tras dia vou caminhando por la vida. Que bom que você chegou, que eu ia perguntar pra Annelise agora uma coisa que eu posso perguntar pra vocês duas. Que é a história de ser compositora, de ser mulher e de ter a sua voz na sua poesia e na sua música. Daqui pra frente o tempo vai poder dizer se é na cidade que você tem que viver. Eu cresci ouvindo muitas mulheres, assim. Eu cresci ouvindo algumas compositoras. Cresci ouvindo Joyce, Joni Mitchell. E prestando muita atenção no autoral dessas mulheres. O banco, o asfalto, a moto, a britadeira, a fumaça de carro invade a casa inteira. Eu nunca pensei em ser cantora. Isso só aconteceu porque eu comecei a compor. Só a composição me permitiu entender o ofício de ser cantora. Você sacou a minha esquizofrenia e maneirou na condução. O que mais interessa falar hoje? Pra mim, eu acho que é o abstrato que existe no cotidiano. Falar sempre sobre o agora. O agora me interessa demais. Das milhões de coisas que a gente é. Ver cada vez mais mulheres compondo. De 3 anos pra cá, olha o tanto de mulher que tem, entendeu? Tem a ver com... Estamos aprendendo a falar, estamos descobrindo a nossa voz, estamos nos ouvindo. E isso era um pensamento que eu não tinha há 10 anos atrás. Quem é farinha no bolo não sola. Eu sendo uma mulher feminista, tudo que eu faço carrega essa força e esse pensamento. A minha música, a comida, o jeito que eu educo meu filho. Quem é o calor do fogo? Meu próximo desafio é como eu uso o feminismo sem ser óbvia na minha fala. Entendi. Dizer que quando eu digo não, é não. Só que eu quero dizer isso de um outro jeito, entendeu? Quem liga os ovos a todos consola. Quem é o calor do fogo? Ai, foi tão bom. Tem 2 coisas que eu preciso dizer aqui. Tem que pedir a receita para a Annelise, que foi maravilhoso. E também que a gente não pode perder o show que acontece no próximo sábado, dia 25, no Auditório Ibirapuera. Annelise Assunção com participação especial de Tulipa Ruiz. Vai ser muito legal vê-las juntas no palco, como os seus pais já fizeram, A Tulipa é filha de Luiz Chagas, guitarrista da Isca de Polícia, que é a banda do Itamar Assunção. Não é legal? Pai da Annelise. E no próximo bloco, mais música, Madonna Sessentona e também uma exposição que traz a arte ótica e cinética da América Latina e do leste europeu.
E a rainha do pop acaba de fazer aniversário. Madonna completou 60 anos de vida. Viva! Viva Madonna, parabéns. Ela é a artista feminina mais bem-sucedida de todos os tempos. E se transformou num ícone pop não só pelo faro musical e estético apuradíssimo, mas também por sua atitude contestadora, transgressora. No dia em que completou 60 anos, Madonna nos presenteou com um novo vídeo no seu canal do YouTube. Gravado na apresentação que fez na noite de gala do Metropolitan em Nova York em maio deste ano. O tema do evento era a imaginação católica e a abertura foi com a clássica Like a Prayer. A música, que também é o nome do quarto álbum de Madonna, atualmente é a mais ouvida no serviço de streaming Spotify. Foi lançada em 1989, com um clipe provocador que rendeu protestos de religiosos e irritou o Vaticano. Por trás de composições aparentemente simples, Madonna foi mostrando que também tinha ideais políticos e antecipou bandeiras que hoje estão nas mãos de todo mundo. Principalmente a luta pela diversidade sexual e contra o preconceito à população LGBT. You are allowed to be objectified by men and dress like a slut, but don't own your sluttiness. And do not, I repeat, do not share your own sexual fantasies with the world. Em 1990, a escritora Camille Paglia escreveu que Madonna era o futuro do feminismo, exemplo libertador de uma mulher confortável com a sua sexualidade. Em 1993, tocou pela primeira vez no Brasil. Lotou o estádio no Morumbi, em São Paulo, e o Maracanã, no Rio de Janeiro. Era a turnê de Girl Show. Demorou 15 anos para se apresentar de novo por aqui e ainda voltou 2 vezes para missões sociais em São Paulo e nas favelas cariocas. Na passagem mais recente, em 2012, um susto. Os organizadores se viram obrigados a fazer promoções na venda de ingressos, temendo que a plateia não lotasse. You want to talk at all off camera? You have nothing to say. She doesn't want to live off camera, much less talk. São 35 anos de carreira e Madonna conseguiu se manter no topo. Já acumula a venda de 300 milhões de discos. Vive hoje em Lisboa com os filhos e já prepara seu 14º álbum de estúdio. Comemorou o aniversário no Marrocos. Nas fotos publicadas no Instagram, se vestia como uma rainha do povo berbere e escreveu: caso alguém esqueça. Nós não esquecemos. Tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Muito bem, um show de stand-up deve ser engraçado, não é? Bem, a controvérsia, o espetáculo Nanette, da comediante Hannah Gadsby, é sucesso de crítica e público, fazendo boa parte dos espectadores rirem. Rirem, mas de nervoso e desconforto. Quem recomenda é o nosso colaborador, Tony Góes. My show is called Nanette. I named it at around the time I'd met a woman called Nanette, who I thought was very interesting. Olá, minha dica de hoje não é uma série, mas sim um especial da Netflix, um especial de stand-up comedy, ou como já estão dizendo por aí, de stand-up tragedy. Trata-se de Nanette, que é o espetáculo solo da comediante australiana Hannah Gadsby. Anal sex, that's when the devil will get you.
for lesbians. They're like, no. What even are they? What they do, they really? But... Hannah Gadsby, ela é um nome muito conhecido na Austrália e na Nova Zelândia, e agora, graças a esse espetáculo, ela está se tornando famosa no mundo inteiro, porque é realmente um soco no estômago. Aquilo que começa como mais um show de piadas, com ela fazendo graça de si mesma, aos poucos vai virando um desabafo e um manifesto político. A plateia começa rindo muito e vai ficando em silêncio à medida que a Hannah vai falando de um estupro que ela sofreu, de uma surra que ela levou por não ser suficientemente feminina. If I'd have been feminine, that would not have happened. I am incorrectly female. I'm incorrect, and that is a punishable offence. Porque Hannah Gadsby, ela é lésbica, gorda e de aparência meio masculina. Então vocês imaginam o que ela passou. Além de tudo, ela é da Tasmânia, aquela ilha ao sul da Austrália, que é um estado australiano, rural, conservadora, que até 1997 a homossexualidade era proibida lá. E foi nesse ambiente que Hannah Gadsby cresceu. You need to learn what this feels like, because this tension is what not normals carry inside of them all of the time, because it is dangerous to be different. E agora ela traz toda a sua dor, sua raiva para esse espetáculo, que é um dos melhores momentos de teatro do ano e já um programa imperdível que tem para ver na Netflix. I want my story heard, because what I would have done to have heard a story like mine. Eu adorei. Vamos para as artes visuais, para a arte em movimento de verdade, porque esse é o princípio da arte cinética. E um dos precursores do estilo no país foi Abram Palatnik, brasileiro do Rio Grande do Norte, mas com uma família de origem russa. A história de Abram inspirou uma exposição que viaja entre o Brasil e o leste europeu a partir das obras de vários artistas. This exhibition is a research exhibition, and it was born a few years ago already in front of the work of Abraham Palatnik. Abraham Palatnik was a Brazilian artist, but he was born from a Jewish-Russian family. His family flew from Tsarist Russia to Brazil. So we started, to ask questions about like this trip through the Atlantic from Russia to from USSR, from Russia to Latin America, and we started to look at other artists, at other stories that would tell the same trajectory. We were really intrigued why the artists on both sides of the Atlantic were suddenly in the 50s and 70s so enthusiastic towards kinetic and op art. Maybe, and this is the title, The Other Transatlantic, we should go through the Atlantic in a different way and try to link Caracas with Zagreb, Sao Paulo with Warsaw, Rio de Janeiro with Bucharest, and so on and so on. But generally speaking, you have to know that 50s and 70s, this was a period where Eastern Europe was really cut off the rest of the world by the Iron Curtain, and suddenly, the artists and the societies, they were really like under the authoritarian regime. At Latin America, on the other side of the Atlantic, is that this is also a period where like the dictatorships were really like ruling the countries one after another, after like one of the coups after another. So this context of authoritarian regimes was extremely important and interesting. The artists here presented, and we really look at works extremely individually, and these works are really like the ideas of another society, another world.
60s and 70s, this is also the era of the big modernization. You know, in Eastern Europe, the countries are being reconstructed after the war. So the landscapes are changing, you know. The same thing happens in Latin America. The artists, and there are many examples, they were saying that the world is, like, we cannot describe the world with the old paintings. We really, like, the only way to speak about the contemporary world is the geometry, architecture and urbanism, and that's why they were really collaborating with urbanists, architects, musicians, writers, because their idea was not to end up in the museums, but their idea was to rebuild and reinvent the world. E daqui a pouco, aqui no estúdio, a história do pianista e maestro João Carlos Martins ganha o teatro. Esses dedos aqui sempre foram capazes de percorrer da primeira à última nota de um piano e depois fazer o caminho de volta em menos de 9 segundos. Na mesa de cirurgia, para tentar recuperar os movimentos da mão paralisada, um pianista começa a fazer um balanço da vida, misturando sonho e realidade. Esse pianista é o maestro João Carlos Martins, interpretado pelo Rodrigo Pandolfo, em Concerto para João. O Rodrigo está aqui, espetáculo dirigido pelo Cássio Escapim. Olá, boa noite. Colega, sempre nosso, bem-vindo sempre. Obrigado, rapaziada. Antes de começar o nosso papo, vamos ver um trecho da peça? Agora, já. Vamos lá. O que torna esse dia especial é que hoje, antes de vir aqui para o teatro, eu conversei por telefone com os meus médicos em Miami e eu confirmei a operação que vai cortar o nervo da minha mão direita. É por isso que eu tô indo pra Miami amanhã, pra botar um ponto final na dor enlouquecedora que eu sinto nessa mão. E um ponto final também na minha carreira. As milhares de pessoas que estão agora na plateia esperando por mim não sabem disso. Os músicos da orquestra não sabem disso. Os jornalistas não sabem disso. E é justamente por isso que eu prefiro evitá-los essa noite. Nossa! Você não tinha visto? Eu não tinha. Não tinha. Já tô cheio de crítica ali, ó. Já vou mudar tudo. Bom, não é uma biografia, é isso? Não, o texto não tem a intenção de ser uma biografia. Cássio, como é que foi a história? Como é que é a história? Não, ele não é uma biografia, ele é baseado... Todos os fatos são baseados em coisas reais que aconteceram na vida do João. Mas ele não é uma biografia com essa preocupação cronológica de ter esta questão biográfica. Ele é mais um recorte dentro de uma situação, que é a relação do artista com a arte e a impossibilidade de realizar esta arte por algum obstáculo que ele tenha. No caso, foram os diversos processos degenerativos que o João sofreu no decorrer da vida, que o impossibilitou de tocar piano, que é a coisa que ele mais gosta de fazer. Texto do Sérgio Roveri. Isso. Eu ouvi falar que, em princípio, você ficou meio reticente de fazer o papel, é isso? Eu li por aí. Assim, não é que eu fiquei... É que acontece, eu tinha acabado de fazer o filme, né? Isso. Então eu pensei, poxa, acabei de fazer o filme, vou fazer um espetáculo da mesma história. E aí, quando eu fui fazer a primeira reunião com o Carlos Mamberti, que é o nosso produtor, eu cheguei para ele e falei, Carlinhos, o negócio é o seguinte, não sou eu. Eu não sou esse ator para fazer essa peça. Acabei de fazer o filme, não faz sentido. Ele, não, por quê? Eu falei, porque vai ser a mesma coisa. Para mim só me interessa se for assim. Uma coisa muito louca, uma coisa diferente, um piano voando. Dei umas sugestões meio loucas. Uma coisa muito teatral, que não seja linear e que seja de fato teatral e que fuja do filme. Aí ele falou, mas a ideia é fazer isso. A ideia é justamente fazer esse tipo de projeto. Aí eu falei, poxa, então a gente pode entender isso, vamos conversar. E, de fato, a peça caminhou para isso. O que temos é um espetáculo inédito, com situações que nunca foram expostas antes da vida do João Carlos. É mesmo? É. Um lado bastante íntimo, digamos assim, do João Carlos e, de fato, não tem absolutamente nada a ver com o filme e nem com o meu trabalho do filme, curioso. E o João Carlos Martins entrou só como espectador? O próprio? Sim. Só como espectador. Ele deu os pitacos nas músicas, nas trilhas sonoras. Exatamente. Quando a gente
foi fazer, Daniel Maia, que fez a trilha, foi fazer a trilha. A gente foi para casa do João. João, vamos conversar aqui de sugestões para essa cena. Eu queria essa cena que tivesse... Não, então toca esta coisa, usa isso do bairro, usa esse movimento. E aí ele foi dando os pitacos do que seria interessante, o que lhe interessaria. O que também deu para o espetáculo um cunho de depoimental, assim, de depoimento pessoal do próprio João. Aliás, depoimento nós temos do próprio João Carlos Martins, quando ele assistiu o espetáculo, a Cris foi conversar com ele. E a gente tem aqui, vamos ver? Opa, vamos ver. Quando eu ouvi a leitura, só a primeira leitura, com a dramatização dos 4 atores e o Rodrigo me representando, ainda tinha a expectativa da minha parte, eu escrevi um texto no qual eu falei que foi talvez um dos dias mais emocionantes de toda a minha vida, mas que eu tinha uma bronca com relação a eles, porque eles esqueceram de trazer um lenço para mim. Eu chorei muito, porque eu vivi todos os momentos que se passaram na minha vida durante esses 70 anos. Do espetáculo, a única coisa que eu posso dizer é que, até hoje, foi a cereja no bolo da minha vida. Que lindo! Pra gente é um presente. É legal ter esse retorno. Evidentemente, ele já deve ter conversado com vocês depois do espetáculo e tal. Sim. Mas sempre é legal ver um depoimento da pessoa assim. Nossa. E eu sei que você também, quando você foi fazer o filme, eu até queria saber se a preparação para o filme, para viver o personagem do filme, ajudou de alguma forma para o personagem aqui no espetáculo teatral. Sem dúvida, sem dúvida. Afinal de contas, é a mesma vida, é o mesmo personagem. Vivo, porém, personagem que eu estava fazendo. Então, no filme eu tive a oportunidade de ler a biografia, de fazer tudo. Claro que eu teria aqui também, mas já adiantei. Você viu vídeos também? Muitos vídeos dele jovem. Diz que você ficou assombrado com ele quando ele era jovem? A primeira vez. Maluco, obstinado? Primeira vez, porque assim, eu conheci o João agora, né? O João maestro. O João com, enfim, 70 anos. Eu recebi uma caixinha com todos os DVDs dele jovem tocando, quando eu fui fazer o filme da produção. Quando eu coloquei o primeiro DVD ali, que ele tinha 20 anos, 25 anos tocando, realmente aconteceu que eu lembro de estar em pé, fazendo um café, começou a tocar, eu fiz assim, eu fui olhando, eu fui sentando meio apavorado. Falei, cara, não vou dar conta de fazer isso. Não vou nem dublar, não dou conta, é muita coisa. É muito rápido, é muito genial, era assombroso. Foi assombroso, isso aconteceu. Mas sim, claro que eu, digamos assim, eu matei uma parte de estudo, pelo menos. Claro. Então, eu já estava um pouquinho mais adiantado, já entendia o que era um pouquinho mais dessa figura do João. Maravilhosamente bem, é uma coisa. Garoto. É verdade. E o tom do espetáculo, Cássio? É muito legal isso daí, vai. Olha, o tom do espetáculo, ele não é um espetáculo realista, ele não tem essa preocupação com o realismo. Como ele tem, na verdade, tudo acontece no momento crucial da vida do João, que é a cirurgia na cabeça que ele faz acordado. Então, tudo acontece durante essa cirurgia. Todos os fatos se entrepõem, se cruzam dentro dessa cirurgia. Né? Então, a gente tem esta brincadeira atemporal no espetáculo. Ele corre vários momentos, não cronologicamente, repito, das situações que o João viveu. Então, ele tem um tom meio fantástico, o espetáculo. Ele é tem uma impostação também, às vezes, operística. A gente sempre brinca disso com o espetáculo. Tem horas que o cenário vira um grande cenário de ópera. Assim, ele tem uma profundidade, ele tem uma grandiosidade para falar de um momento cotidiano muito particular da vida do casal. E ele tem esse contraponto no espetáculo. O espetáculo está no Teatro FAAP, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 21 horas e domingo às 18. Às 18 horas. Eu estou em cena a Michele Boesch,
o Ando Camargo e o Duda Mamberti. Ok. Esses 4 atores, com direção do Cássio. O Cássio está dirigindo aqui, o Cássio também já voltou com o admirável Nino Novo, no Sérgio Cardoso. O Sérgio Cardoso, exatamente. Não sábados confundam, e domingos, ao meio-dia. O espetáculo do João está no Teatro FAAP. O espetáculo do admirável Nino Novo está no Teatro Sérgio Cardoso, meio-dia. Meio-dia, exatamente. Meio-dia. Exatamente. E para encerrar, eu quero fazer um desafio para você. Para mim? Exatamente. Que você toque alguma coisa que você, nem que você lembre da sua infância, mas para encerrar a nossa entrevista. Tem um piano ali, para o piano, está esperando você. Nós trouxemos esse piano somente para você tocar. Olha, Nossa Senhora, meu Deus. Vai lá, esmirilha, garoto. Vou dar uma taquicardia já. O negócio é o seguinte, só vou já avisando que eu não toco, assim, não toco muito, hein? Eu tocava teclado quando eu era adolescente, criança, tipo, até 10 anos e parei. E eu acho que essa é a única música que eu lembro desse momento. Então vamos lá, galera, aquecimento. Vamos lá. É um tango. Rapaz! Uhul. 40 anos de dedicação à música. O projeto Casa Ramil é uma celebração e reúne no palco 7 artistas de uma mesma família. Que lindo! A tradição musical começou lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Júnior, você conhece essa história, não é? Conheço a família quase inteira. Não conheci o avô deles, que o avô deles era um espanhol, veio da Galícia, foi para Montevidéu, depois foi para Pelotas, entende? E já tinha essa tradição musical que vinha lá da Espanha. Que demais! É uma coisa muito incrível. Eu não conheci o avô, mas conheço o Cleito Cledir desde que eles eram do Almôndegas, então tem muita história. Esses gaúchos todos juntos, que delícia. Tomei chimarrão com eles. Tomou? E esse show, hein? Esse show, que se chama Casa Ramil, além dos 7 músicos no palco, ainda tem Ramil na direção do espetáculo, na produção, videografismo e coordenação geral do projeto. É uma grande reunião de família, né? Que acaba em música. Soltando foguete, pulando fogueira, era noite de São João. Meu nome é João Ramil. Caio Ramil. Branca Ramil. Vitor Ramil. Gútia Ramil. Ian Ramil. Tiago Ramil. Isabel Ramil. Cleiton Ramil. Cledir Ramil. No palco eles são 7, mas ao todo o projeto conta com 13 integrantes da família Ramil. É hora de cantar, hora de dizer, bem-vindo à Casa Ramil. Casa Ramil. Cleiton, Cledir, Vitor, esses eu conheço. Quero que vocês apresentem a nova geração que está aqui, por favor. Apresento aqui o Tiago, então, nosso sobrinho, Tiago Ramil. E essa é a Gútia. Os dois são filhos da Kátia, nossa irmã. Certo. Ali temos o João, que é meu filho, naquela ponta. Dele, não da Gútia. Filho do Cledir. E o Ian, meu filho. Volta pra cama, vem. Casa Ramil era o nome da fábrica de móveis da família. Acabou virando uma homenagem idealizada por Branca Ramil aos pais, Kleber e Dalva, que insistiram na música como fonte de educação para os 6 filhos. A dona Dalva e o seu Kleber, eles são responsáveis um pouco por essa questão musical na família? Eu acho que muito, porque começava assim que eles eram muito musicais. Por exemplo, o pai adorava cantar tango e dançava em casa e nos emocionava com essa musicalidade que ele tinha. E a mãe também. Nunca foram profissionais, mas sempre nos obrigaram a estudar música.
fazia parte da nossa formação educacional. E a ideia surgiu de fazer uma homenagem para a mãe de vocês, Dona Dalva, é isso? Também, já que a mãe está com 92 anos e foi uma grande estimuladora de todos, assim, desde ela e o pai, né? E desde aí todos se ligaram com artes, com a música. Minha linda borboleta, Vocês começaram com almôndegas, é isso? Se eu estou bem lembrado. Profissionalmente foi com almôndegas, né? Começa a almôndega, a gente fez 4 discos, ali foi a nossa grande escola, né? E a gurizada nova que chegou já foi chegando com essas coisas todas acontecendo. São referências, né? A morena, moreninha, morena maragana. Como é que é chegar já tendo referências importantes, né? Primeiro, para mim é um grande privilégio, porque é uma grande escola, assim, né? A gente poder aprender com a carreira deles e com, enfim, toda a trajetória desde cedo. E antes de eles serem músicos profissionais, eles eram os meus tios, né? Sim. Então a nossa casa sempre foi uma casa muito musical. Antes de... Sempre foi paralelo, né? Porque a gente sempre acompanhou os shows, mas a gente ia no show dos tios. Eu acho que eu sou um pouquinho mais privilegiado, porque eu consegui pegar as referências do Thiago, da Guti e do Ian também, né? Sou um pouquinho mais novo, aí bebi um pouquinho mais da fonte. E essa aventura em carne e osso deixa marcas no pescoço, faz a gente levitar. Cada um tem carreiras individuais, mas até eles se formarem e se decidirem como músicos profissionais levou um tempo, né? Eu não sei o que fazer com essa agonia. Mas eu acho que ele se ia dar muito melhor se ele estiver jogando hoje no Barcelona, porque ele é bom de futebol, a família ia agradecer, hein? Você pensou em fazer outra coisa na vida ou... O pai não deixou. Ele disse que... Ele não deixou. Eu falei, pai, quero estudar direito, medicina. Pelo contrário, não sabe de jeito nenhum. Larga esse colégio e vai estudar violão. Qual é a dificuldade de trabalhar em família? É mesmo, a gente conversa agora. Que deve dar briga, evidentemente. Mas vai dizer qual a facilidade de trabalhar em família. Qual é a facilidade, então, você? Você que fala em facilidade. A gente conhece os podres e dá pra jogar na cara na hora. Claro que deu muita confusão. São mais de 34 discos gravados entre todos para escolher o repertório. Né, que se escolheu e para dar uma amostra do que a gente faz. Então tudo é sempre muito discutido, é muito difícil, mas eu acho que a grande vantagem é que tem muito amor envolvido. Sou viciado em chiclete, picolé de limão, bomba, crepe, Suzette, goiabada, cascão. O que eu acho mais difícil para montar o show foi o fato da gente resolver funcionar como uma banda. Isso que falou, lembra o Almôndegas, porque a gente aí, todo mundo no palco o tempo inteiro, no momento que todo mundo aqui é artista, compositor e executa suas músicas. Nós todos fomos nos adaptando e criando, digamos, uma nova orquestra familiar, entendeu? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, e quando los abro... Eu e o Cleiton temos uma trajetória de muitos anos, muitos discos, né? Tantos anos no palco. E a gente, queira ou não, por mais que a gente se renove, está sempre inventando projetos novos, a gente vai cristalizando algumas maneiras de fazer as coisas, né? E aí trabalhar com eles dá uma oxigenada nisso, né? Porque dá um sacode nessas coisas. Não ensaiavam tanto desde os anos 70. Girou essa galera. Júnior, que matéria deliciosa, que conversa deliciosa, eu fiquei emocionada, lindo, né? É demais, parabéns pra Casa Ramil, parabéns pra Dona Dalva, que tá lá, firme e forte. Hora de encerrar. Para encerrar, Metrópolis de hoje, nós vamos com mais um pouquinho de Aretha Franklin. E terça-feira a gente tá de volta, logo depois do Jornal da Cultura. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.
goodbye, yes it did. I'll be back, baby, honey, by and by. That's why I've waited so doggone long. Can't you see how happy I am? Because the man is making it home somehow.